Hoje, os clubes, por exemplo, eles têm profissionais envolvidos na análise de mercado e tem um analista de desempenho, que vai buscar informações sobre o adversário, fazer algumas avaliações sobre os treinos que foram realizados ao longo da semana. Cara, é uma equipe muito grande, tudo é monitorado hoje. Eu falei outro dia aqui que não tem como um atleta, por exemplo, dar migué mais. Até o sono dos caras é monitorado. Eles entram no centro de treinamento, praticamente todo mundo realiza o mesmo trabalho. Eles entram no centro de treinamento e eles precisam preencher um questionário. Rápido, mas precisam preencher para que as informações cheguem aos profissionais o mais rápido possível. Porque aí, de repente, você individualiza um treino. Pô, o Bernardo não dormiu essa noite, o filho dele chorou a noite inteira e não conseguiu dormir. Eu não posso forçar a carga com esse cara, senão eu vou arrebentá-lo. Então, todas as informações são importantes. Pedro que o depois diga. Que inventa... Pedro que o diga, né? Pedro que o diga, é verdade. Os dados... É verdade. Então, depois que inventaram aquele sutiã que tem um chip lá, você segue o cara onde ele vai e você está seguindo. Com milhões de informações possíveis. O PVC fez, o nosso companheiro do UOL, fez uma entrevista com o Ancelotti depois da convocação. E ele perguntou para o Ancelotti sobre esse monitoramento de atletas. E o Ancelotti fala que a base de dados e o número de atletas é muito maior, sendo técnico da seleção brasileira, numa comparação se ele fosse técnico da seleção da Espanha, ou de Portugal, ou da França. Porque os atletas estão muito espalhados e você tem vários jogadores que o Ancelotti acredita que sejam mais ou menos do mesmo nível. E até foi questionado sobre, por exemplo, as vésperas da Copa do Mundo, Vinícius Júnior se machuca. Como ele vai atuar na sequência? Ele fala, preciso avaliar muito caso a caso, mas se eu precisar cortar, eu acredito que eu tenho vários jogadores com um potencial técnico do Vinícius Júnior. Jogador eleito, melhor jogador do planeta na temporada passada. Eu não vou flexibilizar nada, mesmo para um atleta do porte do Vinícius Júnior. Então, é um mapeamento muito grande e, com certeza, ele tem uma equipe bem extensa trabalhando ao lado dele. Porque esse fenômeno, eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errado, que isso acontece em relação ao Brasil. É o que o Mauro Betting chama de pé de obra. O Brasil tem pé de obra espalhado pelos 4 cantos do mundo. Argentina também, né? A Argentina também. Mas, assim, dificilmente o técnico da seleção inglesa, ou da Alemanha, ou da Itália, vai falar, olha, tem um italiano lá na África, dá uma olhada no cara que está... Pode até existir, mas é raro, porque eles ficam concentrados na Europa, ficam todos ali juntos, né? No máximo você vai ter um espanhol jogando na Premier League, assim, convocável. Estou falando de jogadores convocáveis. Brasileiro não, você tem em todo lugar. Você tem na Arábia agora, você tem na Rússia, tinha na China, quando o futebol estava bombando lá. Tem no Japão. Tem no Japão. Muita gente no Japão, gente boa. Né? Jogando no Japão. E aí, às vezes, também, maldosamente, paira aquela ideia, o cara está sendo convocado porque tem negócio por trás. Porque tem um empresário que conseguiu fazer o cara... conspiratório por natureza. Sempre tem uma coisa dessas. O Mano Menezes era bastante questionado sobre isso. Dunga, cara. É. O Dunga chamou o Afonso Alves para jogar a Copa América de 2007. Sim. Ele insistia muito, e era uma questão dele, né? Uma idiosincrasia dele. Ele insistia com aquele volante, vocês lembram? Fernando, jogava no futebol francês, era titular absoluto do time do Dunga e todo mundo se questionava, por que esse cara é titular? Eu nunca falava, eu gosto dele, ué. Eu tô observando, a minha equipe de scout me indicou o jogador. E o Mano convocava jogadores do leste europeu, muitos questionavam. Esses caras foram se desenvolver em outras equipes mais expressivas da Europa. O William, Fernandinho. E o Mano era questionado por conta disso. E até hoje ninguém provou nada. E o cara fica com aquela... exato. Com aquele carinho. Agora, é inegável que uma vez convocado, o cara vai ter... figurinha carimbada. Ele vai se valorizar. Vai passar a valer muito mais do que ele já valia antes. Mas eu acho, sabe, tem um negócio muito legal nessa história aí que você está levantando. Acho que antigamente tinha mais isso, acho que hoje não tem mais isso não. Eu acho até bom que não tenha. Aquele rótulo de esse é jogador de seleção, sabe? Eu acho que isso acabou. O cara, para ir bem na seleção, obrigatoriamente ele vai ter que ir bem no clube. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? Dá exemplo aí de quem era o Rames ainda não é assim. Quem é de seleção e quem não é de clube. O Tafarel era um jogador de seleção, por exemplo. Não, mas ele ia bem no clube também. Não, o Tafarel, ele foi jogar na segunda divisão da Itália, no Perugia. Não, quando ele jogava no Inter aqui, ele fechava o gol. Não, mas ele ficou muito pouco tempo no Inter, né, Kaká? Em 90, a primeira Copa do Mundo dele, ele estava no Peru, no Reggiana, da Itália. Em 94, era que nem o Júlio César, na Copa de 14. Estava jogando no Toronto.
Tem vários jogadores da história que o cara falava, esse jogador de clube. O Zico tinha esse rótulo. Não, isso aí é jogador de clube, um absurdo, né? Mas tinha esse rótulo, jogador de clube. Roberto Dinamite, outro absurdo. Jogador de clube. Reinaldo, jogador de clube. Agora, eu ouvia dizer também o seguinte, o cara sai do Brasil, ganha massa muscular e força física na Europa, porque lá você tem que trombar com outros jogadores, futebol, força e tal, e quando volta, ou volta para a seleção, ele volta um outro jogador. Acho que isso também, apesar de que hoje todos os clubes têm áreas de condição física, né, de departamento espetaculares, com os melhores profissionais. Então, isso também, hoje, talvez seja meio que um mito, que o cara vai para se formar lá fora, melhorar tecnicamente e fisicamente, né? E aí, depois, quando ele vem para a seleção, ele é um outro jogador. Talvez aconteça. Eu acho que é apenas uma adaptação, mas, inclusive nessa entrevista aí que o Léo citou, do PVC com o Ancelotti, ele fala, por exemplo, sobre o que ele entende dos jogadores brasileiros na compreensão do jogo. O Abel e o Jorge Jesus, quando vieram trabalhar no Brasil, falaram sobre isso. Jogador brasileiro não sabe jogar sem a bola. Pô, mas que coisa maluca, jogar sem a bola? Sim, comportamentos. Você precisa cumprir funções. O Guardiola sempre falou sobre isso, o jogador precisa ser um pouco técnico. Exatamente. Técnico não no aspecto de lidar com a bola, mas pensar como tal, e assim, em alguns momentos. Além de um nível mais alto e mais competitivo, em alguns lugares na Europa, e você vai precisar se adaptar, por exemplo, na Premier League é um jogo mais rápido, lá eles aprendem a se comportar dessa forma. Aqui a parada é... Eu acho que a gente evoluiu bastante. Mas eles lá fora são obrigados. Eu lembro quando o Diego foi jogar no Porto, Diego Ribas, que depois ganhou o sobrenome de Ribas, aqui ele era chamado só de Diego, né? Perguntaram para ele, mas Diego, como é que você faz para trombar com os europeus lá? Ele falou, eu não trombo, eu fujo. Como ele era muito veloz, ele tinha habilidade suficiente para poder fintar, driblar e escapar. E lá a arbitragem não fica marcando faltinha, não. É que hoje também tem uma outra questão, né? Eles saem muito jovens do Brasil e o corpo do atleta não está totalmente formado. Então ele vai acabar tendo que se desenvolver na Europa. Isso é um fato. Não há tempo para um jogador de 17, 18 anos que ele está totalmente formado. Mesmo o caso do Endrick, por exemplo, que é um touro. Aqui no Brasil já era um cara muito mais desenvolvido do que a média dos jogadores com 18 anos. Ele também vai ganhar massa lá, ele vai desenvolver o corpo dele, vai desenvolver a parte técnica e outros atributos que hoje o cara precisa ter para jogar futebol. Eu acho que todo mundo... É o ápice da carreira, é o momento sublime do cara ser escolhido. Ainda mais pelo Ancelotti, pela turma do Ancelotti ali, foi escolhido pelo maior técnico do mundo. Imagina o que não passou pela cabeça dele. E convocação mais do que merecida de um atleta que vem se destacando há bastante tempo pelo Bahia. Fui olhar também aspectos estatísticas sobre o jogador, além do que eu já acompanhei de jogos do Bahia. É um cara que se destaca por o que a gente vai chamar de conduções progressivas. Ou seja, quando o cara sai levando a bola de um pedaço do campo até outro. Vai muito bem nesse aspecto do jogo, assim como o Joelinton. Então eu acho que também há uma questão de perfil de atleta que o Ancelotti está olhando, até por conta desse jogo com a Bolívia na altitude. Jogadores fortes, parrudos, que vão conseguir trabalhar com bastante contato, até falando sobre isso que a gente abordou agora, de desenvolvimento do corpo do jogador. O Jean Lucas é um cara muito forte no campo. Na dinâmica do Bahia, quando o Bahia tem a bola, é um 3-2-5, e ele chega muito de trás, é um volante que entra na área, que finaliza, que marca gols. Então é um cara completíssimo, baita convocação, belíssima escolha do Ancelotti. Em cima até disso que o Léo falou, para mim a jogada mais forte do Bahia é pelo lado esquerdo. Quando o Eric Pulga está saudável, né? Joga com o Luciano Juba e Eric Pulga, e o Jean Lucas volta e meia entra por ali. Você pega um jogo contra o Internacional pela Libertadores, marca um gol, o gol é dele, na Fonte Nova, tem depois o revés do Bahia, mas ele dá uma pancada ali, entrando na área, como disse o Léo, pelo lado esquerdo ele também pode fazer o mesmo movimento pelo lado direito. Por que eu acho que isso que o Léo está falando tem toda a consistência? Porque o Joelinton é um meia esquerda no Newcastle. Então, o Jean Lucas, pelo menos na minha opinião, não está sendo convocado para fazer o que o Caio Alexandre faz no time do Bahia, ou seja, jogar em frente aos zagueiros. Não. Eu o vejo
jogando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, um pouco mais pela meia esquerda, o papel que o Gerson desempenhou no jogo contra o Equador. Vocês acham que o Ancelotti vai ter tempo de ensaiar a jogada? Aliás, eu já pergunto para vocês, o Ancelotti é de ensaiar a jogada? Porque a gente pega o último recorte da carreira dele no Real Madrid, é um clube de galácticos, né? As gerações vão se sucedendo, os jogadores vão chegando, os técnicos vão mudando, mas são os melhores do mundo, né? Considerados ali os galácticos, que individualmente têm um talento indiscutível. Mas no caso do Ancelotti, vocês acham que ele vai ter tempo de ensaiar a jogada? Eu acho que sim, assim, a gente falou amplamente aqui, quando o Ancelotti foi contratado para assumir a seleção brasileira, que a grande capacidade ao longo da carreira, eu pego os 2 principais trabalhos da vida dele para falar sobre isso, é a capacidade de adaptação a coisas ruins que aconteceram nos elencos que ele dirigia. Você pega o Milan, por exemplo, Petr Shevchenko, cara. Ele se adaptou de uma forma lá para ganhar uma Champions. O Real Madrid perdeu o Benzema. Ele falou, não, tudo bem, eu vou me virar aqui. Trouxe o Bellingham, usou os 2 pontas mais centralizados, às vezes o Vinícius Júnior até jogando como quase um centroavante, e deu muito certo, ele ganhou um campeonato europeu. E com o Milan também. Em 2006, 2007, ele conquista a Champions League em cima do Liverpool. Então, ele conseguiu sempre fazer isso. O grande ponto que você abordou, que eu acho que é fundamental aí, é o tempo para treinar. Tá? Ele nunca passou por isso. Definitivamente, ele nunca passou por isso. Por ter pouco tempo para trabalhar. Quer ver? A gente tem uma tela, desculpa, Léo, que mostra o calendário até a Copa do Mundo, o calendário da CBF até a Copa do Mundo. Vamos colocar aqui, porque é o seguinte, o Rodrigo Caetano, antes do anúncio dos 25 do Ancelotti, disse o seguinte, o Brasil fica concentrado na Granja Comari, em Teresópolis, a pedido do Ancelotti. O Ancelotti gostou da concentração do Brasil, vai ficar lá com a turma. Aí o Brasil desce a montanha na véspera, num dia anterior do jogo, fica instalado no hotel do Rio de Janeiro, provavelmente na Barra da Tijuca, e aí enfrenta o Chile. O Chile está marcado para o dia 4 de setembro. No dia 9, aí é mais complicado. O Brasil vai ter que ficar em Santa Cruz de la Sierra e sobe 3 horas antes para enfrentar a Bolívia em El Alto, né? Aí, em outubro, tem amistosos contra a Coreia do Sul e contra o Japão. Aí tem 2 datas, em novembro desse ano e em março do ano que vem, para a CBF e em junho também do ano que vem. Para a CBF escolher a dedo algumas seleções. Esperamos que esparrem fortes, não aquele negócio de jogar contra Macedônia, não sei da onde. Tirou a Itália na Copa do Mundo, hein? Como é que chama lá? O Andorra. Brasil e Andorra. 98. Faz sentido você jogar contra Andorra. E assim, Kaká, eu acho que a data FIFA chave para a convocação para a Copa do Mundo vai ser essa de março, mais uma vez. Mas é tradição isso. E geralmente diz muito respeito ao atacante, que é a última opção. Se a gente pegar aí a história recente, o Grafite vai para a Copa de 2010 por causa do amistoso em março contra a Irlanda. O Pedro vai para a Copa do Mundo do Catar por causa de 2 amistosos, um contra a Tunísia, o outro contra... Alguém me ajuda aí? Não vou lembrar. Ele entra e faz gol. E aí o Tite fala, vou levar esse cara. O Vinícius Júnior ganha a vaga de titular na seleção também nos amistosos de março, antes da Copa do Mundo do Catar. Então, ele vai fazer observações claramente nessa data FIFA, principalmente no jogo contra o Chile. Eu estou com o Léo aqui, esse jogo de ontem não vai dizer absolutamente nada sobre os caras. Nada, porque as condições são insalubres. Depois tem esses amistosos aí contra a Coreia e Japão, que são jogos mais complicados para mim do que contra o Chile. São jogos mais difíceis, uma exigência técnica muito maior. E aí, para mim, essa data de março vai ser chave. E aí eu estou contigo, que o Brasil enfrente, se possível, seleções de um gabarito maior, como fez antes da Copa da Rússia. O Brasil foi jogar com a Alemanha lá em Berlim, ganhou por 1-0 o gol do Gabriel Jesus, que aí não fez gol na Copa do Mundo, né? Tem isso também. Mas que o Brasil enfrente equipes do mais alto gabarito ali, nesse período que precede a Copa do Mundo. Vocês estão ansiosos? Ivan, você está ansioso para saber qual vai ser o primeiro 11 do Ancelotti, não? Ou você acha que não teremos surpresas? Não, eu acho que a gente pode ter porque ele até convocou muita gente nova, né? São 9 novidades aí entre os convocados.
Então, assim, causa uma expectativa, né? Cria-se uma expectativa para saber como o Brasil vai ser montado aí para esses dois compromissos. Mas, assim, você abordou que se a gente pode esperar do Ancelotti algumas situações treinadas, né? Isso. Se ele mantiver esse pensamento dele aí de colocar muitas novidades em cada convocação, eu acho que não. Mas eu achei que haveria mais, sabia? Nessa aqui. Acho que foi até uma convocação bem conservadora. Bem conservadora. Ele não chama o Vinícius Júnior, a gente sabe que, salvo algum problema físico, ou uma queda assustadora de desempenho, que eu não imagino que vai acontecer, ele vai estar na Copa do Mundo. Ele vai para a Copa do Mundo, é óbvio. Em tese. Deve ser titular. O Rodrigo, a gente não sabe o que vai acontecer, a janela está aberta ainda. Vai para a Copa do Mundo, né? Então, assim, tirando esses dois, assim, para quem você olha nessa lista e fala, nossa, como assim não chamou esse cara? Não tem.